Vamos lá, pessoal. Seguinte, a gente vai falar sobre a África, né? O assunto nosso vai ser África. Vamos falar sobre os aspectos naturais do continente africano. Primeiramente, quando a gente fala sobre aspectos naturais de um continente, a gente pensa no quê? O que vocês lembram dos aspectos naturais? Ah, Relevo, clima, relevo, não é? clima. Ó, por exemplo, o Egito fica na África, né? O Egito. Sim. O que mais? Tem as savanas também, as montanhas, o deserto do Saara também. Sim. Vocês estão vendo as 4 imagens da página 261? Sim, o primeiro é o deserto do Que é para pegar Saara. a apostila. Isso. Então, Calma aí essas que eu vou imagens, a buscar a primeira apostila. lá a gente vê o deserto, a segunda ali a gente pode ver uma savana, a terceira uma cachoeira, bacana. Mas a quarta imagem, Montanha. não é meio estranha a quarta imagem? Tem gelo? É a montanha, olha. Mas por que tem gelo na montanha africana? Não sei. Por que Mas é será? porque a montanha Eu também não sei, não. Pessoal, Porque ele tá na zona intertropical? sim, está entre os trópicos, ok, legal. Mas isso não faz com que tenha gelo. Nós também estamos na zona intertropical e nós não temos gelo. E aí? E essa dúvida? Pessoal, todo e qualquer tipo de relevo, desde que ele seja em uma altitude elevada, ele pode conter gelo sim. Vou dar um exemplo nosso aqui perto aqui da gente, para fugir um pouco da África, que a África às vezes fica meio distante. Campos do Jordão, praticamente neva em alguns momentos do ano, né? E é São Paulo, é o estado de São Paulo. Então, quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura. É inversamente proporcional, tá bom? Então não se assustem, por mais que seja a África, não se assustem que pode sim haver gelo, bom? Então, a África é um continente, é o terceiro maior continente do planeta, ela fica em todos os hemisférios, o norte, o sul, o ocidental e o oriental, tá? A posição geográfica dela facilita ela em muitas coisas, principalmente a gente conseguir determinar um continente com diversidade de climas. Essa diversidade pode ocorrer tanto no ponto norte, quanto no sul, quanto no leste, quanto no oeste. Nenhum local é igual ao outro. Por exemplo, se a gente for falar, pode olhar para o mapa que está na página 262. Qual que é o país que tem menos tempo de calor? Olhando para esse mapa da 262. A temperatura não é muito quente. África do Sul? A África do Sul. Ela está mais ao extremo. A África do Sul é quente. tá mais próximo à Antártida, né? Isso, exato. Ela está bem próxima à Antártida, está bem próxima ao sul. Se a gente for fazer um parâmetro de comparação, ela pega o sul da América do Sul, né? Então, esse posicionamento da África do Sul, em alguns momentos, pode haver também, até em baixas altitudes, uma questão de temperaturas baixas. E os dos países mais quentes, vamos ver se vocês imaginam. Qual que pode ser? Marrocos, Argélia. Lá em cima. Sim, pode ser Não. também. Ah, não, é perto da linha do Equador. Egito. Isso que eu ia dizer. É mais próximo da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a temperatura daquele país. Ou seja, de qual país ele vier a cortar. Por exemplo, Camarões é mais quente que Marrocos, por exemplo. Camarões vocês conseguem ver, tá no centro ali do mapa. E o Marrocos lá perto da Europa. Marrocos é quente? É quente, só que não é tão quente quanto Camarões. Camarões é bem mais elevada a temperatura. Aí tem se a gente seguir a linha do Equador mais a leste, a gente consegue ver um país ali que normalmente ele se desenvolve muito na parte esportiva, principalmente em corrida. O Quênia. Tem vários corredores quenianos aí que são famosos mundialmente, ganham uma boa parte aí das provas internacionais de corrida. Os quenianos têm essa tradição aí de correr bastante. E eu diria que tem até uma explicação. A explicação é que eles correm sob alta temperatura. Então, quer dizer, qualquer temperatura que vier lá extrema para eles, é tranquilo. Eles conseguem superar facilmente. Para eles não é um desafio. Eles já têm isso desde pequenininho, por isso que eles conseguem superar. Então,
além de tudo isso, além da gente estar entre uma zona intertropical, que significa que está entre os trópicos, tanto o trópico de Câncer, ao norte, quanto o de Capricórnio, ao sul, esse fator faz com que grande parte do continente africano tenha temperaturas elevadas, tá? Em grande parte dele. Poucas são os locais que não têm temperatura tão elevada, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar do relevo africano 263. Aí? 263? Uhum. Deixa eu acender uma luzinha aqui. Isso aqui ficou laranja agora, né? Vamos lá, então, ó. A base geológica do relevo africano é muito antiga. Há 200 milhões de anos fazia parte junto com a América do Sul. Lembra que eu cheguei até a comentar com vocês que todos os continentes eles eram juntos, como se fosse um quebra-cabeça. E eles foram se separando. Se a gente pensar, essa curvinha aí, ó, do porte oeste do mapa, encaixa perfeitamente na América do Sul, ali no litoral brasileiro. Existem até incidências lá de fósseis que foram encontradas no litoral brasileiro ali no Nordeste e também foram encontrados ali próximo a Camarões, Nigéria, Costa do Marfim. O mesmo tipo de fóssil em um lugar e em outro. Isso só significa uma coisa, que em algum momento da história geológica eles eram juntos e foram separados. Mesmo fóssil, mesmo local, não tem como eles ultrapassarem toda essa distância do oceano, né? Então eles eram próximos. Formava um subcontinente que era Gondwana, né? Sua antiguidade explica pequenas altitudes no continente que sofreu desgaste ao longo de milhões de anos. A África apresenta um dos relevos mais baixos do mundo, com altitude média de cerca de 350 metros de altitude. Gustavo? Ajuda aí, Gustavo. Seguinte, então 350 metros de altitude, seria legal a gente fazer um parâmetro de comparação para ficar mais fácil a gente entender. O horário. Oi? Horário, ó. Até 5h30, não lembro. Ah, tá, tranquilo, pode deixar. Quando a live começar a passar do horário, ela avisa aqui para mim, eu aviso vocês, tá bom? Pode ser? Então, fazendo o parâmetro de comparação, no raciocínio que eu estava, cidade de São Paulo tem 750 metros de altitude. Então, para a gente chegar até o litoral, até a praia, a gente precisa descer 750 metros. No caso da África, a média é 350 metros. Podemos dizer que era mais ou menos como se eles estivessem no meio da montanha que a gente desce, eles estivessem ali no meinho para eles chegarem até o litoral. É muito mais fácil. A média deles é bem menor. Cidade de São Paulo... Professor, então Diga. a África é mais próxima do nível do mar, né, do que os outros continentes. Sim. Quanto mais próximo do nível do mar, qual é com relação à temperatura que tem? Mais, não sei, mais quente? Isso. Quanto mais alto, mais frio. Isso. Lembra que eu Quanto falei mais que baixo, mais quente. é inversamente proporcional? Você inverte. Muito alto é frio. Muito baixo é quente. Ok? Uhum. Então vamos lá. Algumas elevações formadas no período do Terciário. As mais altas é o Monte Kilimanjaro, as cadeias dos Atlas, o Monte Tibete, o Planalto da Etiópia, o Planalto de Bié, a Cordilheira de Drakensberg. E aí mostra aqui no nosso mapa todas as cores aí que tiver aquele marrom bem escuro. Marrom, né, meninas? Eu acho que faz um positivo aí, só para eu ver se eu não tô daltônico. Esse marrom mais escuro. Legal, obrigado, Aninha. Esse marrom mais escuro aí, ele significa que é muito acima de 3.000 metros de altitude. E o amarelo mais clarinho aí, o verde tem praticamente nada, mas o amarelo mais clarinho, até 200 metros de altitude, 200 até 500. É uma elevação no relevo bem pequena. Então faz com que a África seja um continente, basicamente, se a gente for falar em média, assim, mais da metade do continente, é um continente que está abaixo, não é muito alto e a temperatura é bem elevada, tá? Vamos ver aqui agora. Vamos falar um pouco sobre a hidrografia. Quando a gente fala de hidrografia, o que é hidrografia, galera? Vamos lá, vamos participar, pessoal. Quero ouvir a voz de vocês, vai. O que é hidrografia? Eu sei que tem a ver com água. Hidro é água, ok. Água, né?
É questão de chuva, professor? Vamos lá, A hidrografia. vamos analisar. Geografia. Geo é o planeta, é o mundo. E grafia é a... Presença de existências áridas com climas é? áridos. Como é que é, Laura? Eu não entendi. Presença de existências áridas com climas áridos e semiáridos. Hã? Tem a ver com rios, professor, não é? Eu não entendi. É, Grafia, pessoal. Grafia, escrita. Qual é a sua... Então, a escrita da água. Basicamente, Mas- a gente pensa, a água escreve? Não, não escreve. Mas aí, hidrografia são os mapas que mostram pra gente quais são os rios de uma determinada região. Olha o mapa aí da página 265. Ele mostra um riozinho ali do limite da África subsaariana. Todos esses pontilhados aí são rios. Isso é a grafia dos rios, hidrografia. E toda vez que a gente fala em água, em rios, se tem água e se tem rio, tem o que ali? chuva. Água é... Tem Tem chuva. vida. Opa, quem que falou? Ana Júlia. Não, Eu não tava, né? era a voz de homem que eu ouvi. Ele Foi ele, falou Gustavo. vida. Eu falei O vida. Gustavo falou depois. Não foi o Gustavo, foi o Gustavo. O Gustavo falou que água é vida. Sim, a mãe de vocês já deve ter falado Vida. para vocês, o pai de vocês já deve ter falado. A água é vida. Onde existe água, existe vida. Reparem ali que essa linha vermelha que corta aí é onde passa próximo, um pouco mais abaixo do deserto do Saara. Aonde tem essa linha, são poucos rios que podem chegar lá. Por isso que é um lugar extremamente seco, é um deserto. Mas nos litorais do continente, reparem que a gente tem bastante incidência de rios. É um continente que tem rios bem grandes, o Nilo, o Congo, o Níger. O Congo é um dos maiores rios do planeta. E se existe água, existe vida. E se existe vida, existe o quê? O que tem próximo dos rios, normalmente? Civilizações. Civilizações. Pessoal, a base da construção de todas as civilizações no planeta inteiro é sempre próximo a rios. Vamos usar um exemplo nosso, mais perto da gente, para a gente conseguir entender? O que tem próximo da gente ali na nossa escola? Nossa, vocês não conhecem onde fica a escola de Uma vocês? rua, né? Uma rua, né? Uma rua. O que mais que tem próximo ali? Uma casa também. Uma casa. Legal. Mas tem outra coisa próxima, importante, que a gente está falando sobre isso, inclusive. O rio Aricanduva, pessoal. Aricanduva. O rio Aricanduva é próximo da nossa São escola. Paulo, não é? inclusive, é cheio de rios, né, professor? Sim, exatamente. Os afluentes do rio Aricanduva fazem com que a cidade começou a crescer às margens dos rios. A cidade de São Paulo, o rio que fez a cidade crescer foi o rio Tietê. Naquela época não tinha toda essa poluição e tudo mais. O pessoal nadava, o pessoal navegava, o pessoal usava daquela água para beber, usava para se banhar, para lavar as roupas. Então, tudo isso, a cidade começou a crescer na base dos rios. O rio até hoje circunda a nossa cidade. O rio Tietê é um afluente do rio Tietê. O rio Aricanduva é um afluente do rio Tietê e também começou a crescer em volta dele. Provavelmente, na época que ainda não existia a escola lá, tinha alguma habitação, algum terreno, alguma coisa, e começou a crescer várias casas ali, uma ao lado da outra, porque é próxima ao rio. O rio trazia vida, trazia condições de vida, porque através da água eles conseguiriam ter plantações, conseguiriam cuidar de vacas e porcos e assim por diante. Podiam ter algum tipo de criação. Então, a partir desse detalhe, começou a ter vida não só no continente africano, mas no planeta inteiro. Então, voltando na parte da hidrografia, sempre que a gente vê rios e vê quantidade de rios muito elevada, é um local onde normalmente tem bastante civilizações, zonas tanto urbanas quanto rurais, mas principalmente civilização, gente morando próximo, tá? Então, ainda numerosos rios de pequeno porte nós temos ali no continente africano, com importância regional. Além disso, as regiões áridas e semiáridas surgem rios temporários. O que é um rio temporário, pessoal? É um rio que tem tempo? Ele carrega um relógio? Tipo, É que tem Oi, época não que sei. tá cheio, tem época que não, essas coisas. Isso, é quase isso, Bruno.
É um rio que em determinado período do ano ele corre normal, como qualquer rio. Em alguns momentos que são mais quentes, ele simplesmente evapora e não tem fluência daquela água. Então ele chega até a secar. Tem rios que chamam-se de intermitente. Corre um determinado tempo do ano, tem hora que ele não corre. Então ele é intermitente. E tem os temporários que é só durante um tempinho e ele para na sequência. Certo? Então, os lagos de origem tectônica, vulcânica, são abundantes na porção leste do continente e muitos deles têm suas águas contaminadas por sais e ácidos provenientes do vulcanismo, que inviabiliza o uso da população. Tem muitos rios no continente africano que são insalobras, né? Tem muita quantidade de sal e alguns elementos químicos diluídos naquela própria água, impossibilitando que ela seja aproveitada. Não pode ser bebida, não pode usar como para se banhar ou para limpar qualquer tipo de coisa, tá? Na sequência aí, pessoal, nós temos 2 exercícios. Vocês viram aí na página 265? Pessoal, tá muito em silêncio. Vamos lá, vamos participar. Oi. Na página 265 tem 2 exercícios aí, vocês viram? Sim. Tá. Se vocês não tiverem feito, chegou a hora de fazer, mas não vai ser nesse momento, tá? Vai ser depois, tá? Ah, tá. Mas não vai ter que fazer. Nossa, tá muito escuro aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Espera um pouquinho. Pronto. Acho que agora melhorou a luz. Melhorou aí? Melhorou, prof. Vamos lá, então. Ó. Vamos falar sobre diversidade climática do nosso continente. A gente já falou mais ou menos, mas vamos falar com mais profundidade. Então, o clima na África é bem diversificado, fato determinado pela conjugação de vários fatores climáticos, entre os quais 2 se destacam. Poucas áreas com altitudes elevadas, formando um número pequeno de lugares com baixas temperaturas, raros com neve e gelo. Então, aquilo que eu falei, lugares altos normalmente vai ter neve e gelo, como o continente africano, a sua média de altitude é pequena, então não tem muitos lugares assim. E grande parte da sua extensão dentro da zona intertropical. 80% do continente está entre a zona intertropical. Então, em consequência dessa ação, desses fatores climáticos, a média térmica da maior parte do continente são elevadas durante todo o ano, pelo que eu já tinha até falado para vocês, exceto no extremo norte e no extremo sul. Pico de poucas montanhas mais altas. Algumas correntes marítimas interferem no clima do litoral, como a de Benguela, no Atlântico, de Agulhas, quente, no Oceano Índico. A primeira provoca chuvas em alto mar e torna o litoral do Sudeste mais seco e frio, contribuindo para a formação do deserto da Namíbia. E segunda, eleva a umidade e o calor, fazendo com o litoral do Sudeste mais quente e chuvoso. E a gente consegue observar isso aqui no mapa. A gente já trabalhou parte de climograma, não trabalhamos? Pessoal? Estou lembrado dessa matéria sim, pro. Então, esses quadrinhos que nós temos aqui. Temos 3 quadrinhos dentro do nosso mapa, não temos? A linha vermelha nos diz a temperatura do local e os quadrinhos azuis, a quantidade de chuva em determinados meses do ano. Reparem que embaixo lá tem a inicial de cada mês do ano. Repararam? Reparamos. Pessoal, se vocês não quiserem responder, põe pelo menos o positivinho aí, que eu já vou entender que vocês estão prestando atenção, tá bom? Ok, então é o seguinte. Reparem lá, ó, tá logo em cima o nome. Olha a quantidade de chuva que nós temos nos Camarões, em Douala. Principalmente ali nos meses de julho até outubro, tem grande quantidade de chuva, até setembro mais ou menos, e a temperatura é um pouco mais estável. Isso nos Camarões. Olha em Gana, um pouco diferente, tem menos quantidade de chuva e a temperatura é um pouco maior. Mas dá uma olhada no Egito lá. Olha lá, Henrique, que você falou do Egito pra gente, ó. Praticamente não há quantidade de chuva. Não sei se vocês já viram algum documentário, alguma reportagem sobre isso. No Egito, às vezes, tem até tempestades de areia. Reparem que lá nem muita quantidade de chuva tem. A parcela de chuva é mínima e a temperatura é bem elevada. Pessoal, aqui apareceu para mim aqui uma mensagem aqui, ó, que a reunião vai ser finalizada daqui a pouquinho.
Quando a gente finalizar, vocês vão ter tipo uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, e depois a gente volta, tá bom? Tá bom. Tá. Todo mundo entendeu? Entendemos. Tá bom, beleza. Joinha aí. Joinha. Ai, Baixou você primeiro já. Alguma dúvida do que eu já falei? Eu tô falando muito rápido aqui, não sei se vocês estão acompanhando. Não, eu tô entendendo tudo, professor. Se é eu o quê? também. Por enquanto. Tô Você- compreendendo. Tá compreendendo? Tá fácil? Tá fácil. Sabe o que é o mais legal? Hum. É que todo esse conteúdo que a gente está falando, meio que a gente já teve toda uma A introdução. gente já viu, né? Isso, a gente já teve uma introdução. A gente não aprofundou muito, mas a gente teve uma introdução. Então, quando a gente começa a aprofundar nas coisas, se você teve aquela introdução, fica mais fácil do entendimento, de você compreender, mesmo quando tem um chato aí falando que parece que não nem respira, não é verdade? Meu Deus. Se sua boca estivesse perto de mim, ia ficar mais fácil, professor. Gente, isso está sendo gravado. É, não Pior tem que problema, né? Mas Desculpa, Mônica. Algum problema homofóbica? a gente sabe que o Bruno é muito brincalhão e ele gosta de brincar com essas coisas, por isso que a gente não leva em consideração, né, pessoal? é. O Bruno gosta de fazer essas brincadeirinhas aí. Professor, eu tô namorando, você viu? Olha o chat. Oi? Meu Deus, olha não, professor. Vamos olhar, vamos olhar. Olha não. Tá Olha demais. não. Tá demais. Nossa, vocês estão pedindo um namoro outro no chat, para, não é para isso que a gente usa o chat. Bom, Vários pedidos de namoro. a continuação dessa reunião aqui a gente vai fazer daqui uns 10, 15 minutos, tá? Por enquanto, Tá bom. é isso.